Olá, mais um vídeo agora de prática forense civil. A gente já está tomando alguns diálogos com relação ao novo CPC. Né? E uma das alterações que existiu agora foi abolido, né? Deixou de existir aí no CPC o agravo retido. Então, havia algumas situações, eu até tinha um curso gravado nesse sentido, que é o agravo retido oral em audiência, em que você poderia fazer algum indeferimento, alguma situação que ocorresse em audiência de instrução, você ia lá, se não fosse caso de urgência e de perigo e coisa e tal, e permitiria você ingressar com o agravo de instrumento, você teria, era um dever seu, você interpor o agravo retido oral. Porém, agora, como ele foi extirpado, a gente tem que ficar atento com relação aos possíveis indeferimentos de perguntas. Como é que nós vamos fazer nessa situação? Bom, o novo CPC, ele postergou, digamos assim, esse combate ao indeferimento de perguntas, algumas nuances que ocorreram durante a audiência, para as preliminares de apelação ou também nas suas contrarrazões. Então, o grande perigo mesmo que você vai correr é de saber como registrar, né, aquela pergunta que foi indeferida. Por quê? Porque é com ela que você vai trabalhar lá nas preliminares da apelação e é com ela que o Tribunal de Justiça vai verificar se houve ou não cerceamento de defesa, baixar os autos e prosseguir com a instrução, inclusive com aquela pergunta. Muito bem. Agora, é muito comum acontecer o seguinte, bom, ressalvando aqui logo que certas espécies de pergunta, a parte ou a testemunha não está obrigada a depor. A parte, por exemplo, lá, o sigilo de profissão, alguma coisa que ele cause situação vexatória, alguma coisa que ele impute crime, e por aí vai. A testemunha também não precisa depor sobre o que já está aprovado lá por documento, o que já foi dito anteriormente, e por aí vai. Só que existem inúmeras situações, os colegas que já militam há muito tempo sabem disso, que a gente propõe a pergunta, mas o magistrado entende como sendo de um outro propósito, né? E acha que não tem pertinência àquela ocasião. Então vai e indefere. Primeiro problema. Você vai, às vezes, enfrentar resistência do magistrado, e por vezes até por vaidade, em querer registrar aquela pergunta que foi refutada pelo mesmo na audiência. Então, você tem que, com habilidade, tentar reverter essa situação e fazer com que fixe adequadamente na ata, porque, reforço, é com ela que você vai dialogar lá nas preliminares da apelação. E por que eu digo reforço? Implique? Porque, digamos, suponhamos o seguinte, o magistrado, você faz a determinada pergunta e vai aquela situação, não, mas para quê? Por quê? Não faz sentido, não faz sentido. Em determinado momento, tudo bem. Então, vamos registrar aqui que o advogado da parte autora fez uma pergunta, porém, esse magistrado entendeu por descabida, tendo em vista que já a própria testemunha, a própria depoente, já respondeu na outra posição. Ponto. Com que argumentos você vai em uma preliminar de apelação afirmar ao TJ, ao relator, olha, houve isso, aquilo, mas não é isso que ele disse. Não.
O registro é aquilo que se passou. Ó, a propósito, alguns chamam de ata de audiência, eu até acho mais correto, e outro termo de audiência. Se você pegar lá na CLT, no Código Trabalhista, ele vai chamar de ata de audiência. Na verdade, a ata é nada mais do que um registro do ocorrido, um resumo de tudo que ocorreu durante toda a audiência. É um espelho daquilo que ocorreu na audiência. Então, a nomenclatura, né? Chama de ata, no CPC chama de termo de audiência, mas quando é da parte da testemunha, vai chamar de termo de depoimento. Então, seria de excelência, tudo bem, mas eu gostaria que, em que pese Vossa Excelência tente afirmar que essa indagação é descabida, mas eu desejo que ela fique consignada no termo. Então, pede-se para reproduzir, inclusive, se possível, entre aspas, qual foi a pergunta, para ficar registrada no termo. Agora, veja bem, uma situação também ao contrário, que os colegas fazem as perguntas e querem registrar que não faz sentido realmente registrá-la. Quando vai se fazer indagações a testemunha, você deve ter em mente que você vai ter o propósito de aclarar fatos que estão sendo controvertidos. Eu falei que ele iria à casa da Joana, trair às 18 horas, e ela disse que nunca foi, algo que está havendo conflito, e aquela testemunha tem elementos para tentar extirpar aquela colisão de depoimentos. Tá certo? Então, você deve se ater que as perguntas devem ser dirigidas a obter fatos, aclarar fatos chamados essenciais. Né? Fatos esses chamados pela doutrina de essenciais. Por quê? Porque ele tem importância para o julgamento da causa. Né? Os fatos secundários, né? Justamente o oposto, ele não tem nenhuma serventia para o desiderato da sua causa. Não importa. Perguntar assim, que roupa ele usava naquele dia? Não faz nenhum sentido. É uma pergunta até descabida e, além do mais, é secundária. Né? Então, não é uma prova essencial. Então, tem que ser um depoimento de fatos essenciais que tenha utilidade para a finalidade do seu propósito, ou seja, para a defesa, ou seja, para obter procedência dos seus pedidos. Então, é até importante que você tenha em mente que aquela pergunta que você está fazendo questão, que ela fique registrada, ela tenha alguma ligação com o que eu vou acabar de dizer, com o resultado do mérito. Ela vai lhe auxiliar, ela vai ampliar, fortalecer as suas provas. Né? Então, você pode até, na hora do diálogo com o magistrado, dizer, olha, excelência, veja, meu propósito, os pedidos dos meus clientes, meu cliente é esse aí, ou perder a guarda do menor porque ele batia violentamente e coisa e tal, assim, e essa pergunta é justamente isso. Ela tem importância para a perda da causa, que é o objetivo, veja os pedidos que são feitos. Então, você tem que ter elementos para poder dialogar com o magistrado e convencê-lo, né? Provavelmente convencê-lo não, mas motivar com maior segurança por que a sua pergunta deve ficar registrada em audiência. Então, você não deixar acontecer, repito, da forma como eu estou lhe dizendo, pegar e dizer, não, ele quis fazer uma pergunta descabida e esse magistrado entendeu que era inoportuna. Não, excelência, eu queria que ficasse registrado o que foi dito, ou o que não foi dito, assim, inclusive, com as próprias palavras, né,
entre aspas, que foram utilizadas, né? Ou então a pergunta que eu utilizei, né? Às vezes também pode acontecer que a testemunha responde algo de tal forma que na hora que o magistrado vai transcrever para o termo, né, vai pôr a termo por escrito, aí há uma divergência. Então tem que estar atento. Opa, excelência, pela ordem no sentido de vamos colocar em ordem algo que está indo tortuoso, digamos assim. Né? Então, olha, a testemunha falou isso e aquilo, é diferente do que está sendo colocado aí, coisa e tal, não é. Então, eu queria que ficasse registrado também no termo que eu estou refutando essas colocações, como na verdade a testemunha disse tal, que pode também ter alguma importância para isso. Da mesma forma, você vai utilizar uma trabalhista. Na trabalhista você registra das alegações finais lá e você vai, no memorial lá, você vai e abre lá a preliminar. Também na criminal, você vai lá e se uma das suas teses é negativa de autoria, então você faz aquela pergunta, né? Aí o magistrado indefere e tal, não, mas veja, uma das nossas teses que está sendo defendida é justamente a negativa de autoria. E essa pergunta é assim, assado, então deve ser indagada. Ah, não vou, então, por favor, excelência, registre o indeferimento no termo de depoimento, ok? Então, era essa uma dica rápida, né, devido a essas alterações no CPC, que a gente vai se valer dos acontecimentos que lhes foram prejudiciais lá nas preliminares, ou da sua apelação, ou nas contrarrazões. Então, fique atento para transcrevê-los o mais próximo possível do que aconteceu, porque você vai dialogar lá na frente com o tribunal. E até você pode até reforçar isso com o magistrado. Excelência, toda venha, o pensamento é de Vossa Excelência agora como magistrado de primeiro grau. Vossa Excelência tem esse entendimento, que a pergunta é descabida, assim, assado, porque assim. Mas o seu julgamento vai ser reavaliado por um tribunal. E se ele não se ater ao que foi colocado aqui, eu não posso formalizar, inclusive, duplo grau de jurisdição. A minha tese, ela ser vista por o primeiro grau e o segundo grau. Até nisso. Né? Ok? Era essa a nossa rápida dica de hoje. A gente vai aos poucos aí, trocando mais ideias com respeito ao novo CPC. Até a próxima.